Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 14. Vamos começar hoje um novo capítulo, mas antes vamos recapitular o 12 e o 13. Estamos aqui no quarto ciclo, ou seja, a quarta vez que a história da salvação é contada. A quarta vez que a história da salvação é contada. Quarto ciclo que eu tenho chamado. A história da salvação é a seguinte: Jesus veio, Jesus morreu, Jesus ressuscitou por nós, Jesus foi exaltado, assunto aos céus, e Ele vai voltar para nos buscar. Essa é a história completa da salvação. Amém, irmãos? Amém? Essa salvação traz para nós libertação do pecado, da culpa do pecado, libertação, irmão, da culpa do pecado, do poder do pecado. E no futuro acontecerá a libertação da presença do pecado. A vida inteira você vai lutar contra a presença do pecado. Fomos perdoados, estamos livres da culpa do pecado. Estamos perdoados, estamos livres do poder do pecado. E seremos um dia, quando Cristo buscar a igreja, seremos livres da presença do pecado. Enquanto você estiver na carne, você tem uma guerra, você está guerreando contra a presença do pecado. Amém, irmãos? A história da salvação é essa. Ele já resolveu, está resolvido. Essa parte final acontecerá quando Ele nos buscar. Amém? Até aqui, irmãos? Tudo bem? Então a história da salvação é contada aqui pela quarta vez. Nessa quarta contada, aparecem alguns detalhes. Se tiver com sono, se coloca de pé, vai lá para trás, para não dormir aí, como alguns têm feito aqui. Vai lá para trás, para não dormir, para não cochilar. Nós temos aí 45 minutos de pregação. Deu soninho, dá para trás, tá bom? Para que você preste atenção. Nessa quarta vez, é acrescentado alguns detalhes. Nessa quarta vez, nós temos, por exemplo, a presença do mal, de um mal personificado. No primeiro, segundo, terceiro ciclo, nós não tínhamos este mal personificado. O primeiro ciclo era as 7 igrejas, era Jesus soberano, que venceu a morte, que tem todo o poder, que caminha no meio das 7 igrejas. 7 igrejas não são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não é isso? Uma coisa que vocês devem estar percebendo é que o número 7 é a palavra que mais aparece no Apocalipse. Já perceberam já ou não? Já se deram conta ou não? A palavra 7 é a palavra que mais aparece no Apocalipse. E a palavra 7 não é assim, um número assim, em ordem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É um número que significa totalidade, plenitude, completude, perfeição. É isso que o 7 vai significar. Abaixa um pouquinho aqui na frente, Adão, aqui em cima. Que vai significar. Então as 7 igrejas, lá no começo, Jesus como rei, vencedor, por que ele se manifesta assim? Porque a igreja era perseguida. Roma dominava e matava todo mundo, principalmente cristãos. Roma tinha prazer em matar cristãos. Então a igreja estava passando por uma calamidade. Vem Jesus e fala: eu sou o grandão, eu sou o poderoso, eu sou o soberano, e eu não tenho medo de Roma. Eu ando no meio das igrejas, todas elas, 7 significa todas, totalmente. Eu sou todo poderoso. É isso o primeiro ciclo, as 7 igrejas. As 7 igrejas, com as suas dificuldades, com os seus problemas. O segundo ciclo são os 7 selos, que começa com Jesus no trono. No primeiro ciclo, ele fala: eu sou soberano. No segundo ciclo, ele explica por que ele é soberano. E por que ele é soberano? Porque ele venceu a morte. Ele tomou o livro, ele abriu os selos. No segundo ciclo, nós temos os 7 selos. No terceiro ciclo, nós temos as 7 trombetas. E agora, no quarto ciclo, nós teremos o dragão e as 7 vozes. As 7 vozes. Mas a história é a mesma.
é a história da salvação, é a história da libertação de um povo que estava em trevas. Nós, como diz Colossenses, que nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Todos nós estávamos no reino das trevas, no império das trevas. É ali que a gente estava. Jesus veio, morreu por nós, nós fomos libertos. Esse é o segundo ciclo. Cristo morrendo por nós e tomando o livro. Amém, irmãos? Tudo bem? Até aqui. Então, nesse quarto ciclo, nós temos assim a presença do mal. Aí fala de um dragão com 7 cabeças no capítulo 12, conforme vimos a semana passada. Um dragão com 7 cabeças. Um grande sinal no céu. Primeiro sinal, a mulher que estava grávida para dar à luz, que tinha 12 estrelas, o sol e a lua, tudo em volta dela. Essa mulher é a igreja do Antigo Testamento que vai dar à luz a Jesus. É a igreja do Antigo Testamento que deveria estar em um lugar e naquele lugar dar à luz. E aí deu à luz ao menino, que regerá todas as nações com um cetro de ferro, diz o texto. Então sabemos que aquele menino é Jesus. Aquela mulher é a igreja do Antigo Testamento. Aquele outro sinal é o dragão, é o diabo, que até Cristo morrer por nós, presta atenção nisso aqui, até Cristo morrer por nós, o diabo tem livre acesso ao céu. Ele nos acusa de dia e de noite. Por isso em Apocalipse 12, você vai ver no versículo 9 a seguir, que foi expulso, foi jogado na terra o acusador dos irmãos. Quando Cristo morre, ressuscita por nós, o diabo não está mais na presença de Deus, não pode mais estar na presença de Deus. Ele está na terra. O diabo está na terra. Por isso que diz a Bíblia que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro jaz no maligno. Por isso o diabo disse para Jesus, ó, isso aqui é meu, todos os reinos da terra é meu. Todo o império mundano aqui é meu. Por isso Jesus falou isso. Amém até aqui, irmãos? Então quando Cristo morre por nós, ressuscita, ele expulsa o diabo de nos acusar. Ninguém te acusa mais, irmãos. Amém, irmão? Ninguém te acusa mais, a não ser você mesmo. O diabo pode acusar você na sua consciência, mas perante Deus, não há mais um acusador. Não há mais um acusador. Amém, irmãos, até aqui? Então esse é o capítulo 12. Um grande dragão e Jesus nasceu. O grande dragão é expulso porque Cristo morreu por nós. Esse dragão vem para a terra. E agora esse dragão vai perseguir os descendentes do filho da mulher. Já vimos isso também. Aquela mulher teve um filho, é Jesus. Jesus agora tem filhos. Somos nós. O dragão vai perseguir a igreja. Você, eu, nós. Esse é o capítulo 12. No capítulo 13, nós vimos 2 bestas, chamadas as bestas do Apocalipse. As bestas que todo mundo tem medo porque lê errado. Lê distorcidamente. Não lê corretamente. Então aparece aqui no capítulo 13, no versículo 1, a primeira besta que surge da onde, meu irmão? Da onde, irmão? Capítulo 13, versículo 1. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante, aí vem ao leopardo, ao urso, leão. Isso você vai entender melhor se ler Daniel capítulo 7. É a mesma besta de Daniel capítulo 7. Daniel fala assim: na minha visão noturna, estava eu olhando na minha visão noturna, e eis que eu vi um ser subindo do mar. E aí ele chama cada um daqueles seres. O que significa isso aqui, meu irmão? Essa besta que surge do mar. Todo poderio político, quando pensa em político, irmão, não pensa em partido, pensa em sistema, pensa em leis, pensa em ordem ou desordem, como você quiser. Então essa besta que surge do mar,
que tem isso aqui tudo, é o poderio, é o sistema, que é tudo preparado para o anticristo. Nunca o sistema foi a favor da igreja, em nenhum momento, irmãos. Nunca um sistema foi a favor da igreja verdadeira. Houve um tempo no ano 300 em que o Estado se converteu e aí a igreja passou a ser uma igreja estatal no ano 300 depois de Cristo. Mas não era a igreja verdadeira. A igreja verdadeira sempre foi perseguida pelo sistema que nos cercam. Amém, irmãos? Versículo 3 do capítulo 13. E vi uma de suas cabeças como sendo ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E a terra toda se maravilhou após a besta, e adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta também, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra a besta? Verso 5: e foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Olhe para cá. O que é isso? Já falei que 42 meses é metade de 7, são 3 anos e meio. 42 meses, 1260, 3 anos e meio, é a mesma sigla, é o mesmo numeral. Ou seja, a metade dos 7, nós seremos perseguidos. Não é agora, meu irmão. Os leitores de Apocalipse leem Apocalipse e ficam preocupados com o futuro. Irmãos, se esse livro foi escrito para o futuro, por que Deus mandou João ler para a igreja daquela época? Por que Deus mandou João ler para a igreja daquele tempo? Você entende que não tem assim coerência o que se fala? Presta atenção, meu irmão. Então não é um negócio para o futuro, é futuro também, lógico que é. Porque olha nós aqui no futuro. Mas é no passado também. Por quê? Porque naquele tempo, irmãos, os imperadores eram cruéis e perseguiam a igreja, e tudo que era mal colocavam nas costas da igreja. Tudo era a igreja. Tacaram fogo em Roma, foi Nero, mas falaram que foi a gente, irmãos. Você nunca ouviu a história de que Roma foi incendiada? O imperador Nero, maluco, doido, endemoniado, ele mesmo tacou fogo em Roma, e culpou quem? Culpou os cristãos, e perseguiram os cristãos, e foi uma noite terrível. Sempre foi assim. Ou seja, 42 meses é um tempo que é metade de 7. 7 é o tempo do final, que começa na vinda de Cristo até a volta de Cristo. Esse é o 7, está me entendendo sim ou não? Vocês me compreendem? Existe um outro texto em Daniel que é chamado as 70 semanas de Daniel. Essa que nós estamos é a 69ª, é a última semana, por isso que na Bíblia você vai ler, estamos na última hora. Entenderam agora ou não? Estamos nos últimos dias, estamos nos últimos momentos. Por quê, irmãos? Deus chama todo o tempo, o período de todos os anos, Ele chama de 70 semanas. Cristo vem, morre, Cristo volta e nos busca. Isso é a 70ª semana, é a última semana. Então nós estamos na última hora desde que Cristo morreu. Por isso você vai ler João, a epístola, e você vai ver: filhinhos, estamos agora na última hora. Pegaram? Vocês pegaram? Estamos agora na última hora, estamos nos fins dos tempos. Desde que Cristo morreu, estamos nos fins dos tempos. Amém, irmãos? Isso é uma chave magnífica para você ler a Escritura. Se eu fosse você, ia para casa hoje e lia o Novo Testamento todinho, porque vai ser diferente agora para você. Porque isso é uma chave que te traz entendimento. Amém, irmão? Então 42 meses é o tempo em que essa besta estará trabalhando contra nós. Portanto, desde que Cristo morreu, essa besta está batalhando. É lógico que isso vai intensificar. Irmãos, já chamaram o Papa de besta, Hitler de besta, Napoleão Bonaparte de besta, Mussolini de besta. Sabia? Todos esses caras foram bestas. E em certo sentido era uma besta mesmo, né, irmão? O Hitler era uma besta mesmo, né, irmão? Napoleão Bonaparte era uma besta mesmo, né, meu irmão? O cara fez o que fez, depois perde a guerra por causa de uma bobeirinha. Era uma besta mesmo, para falar a verdade, né, irmão? Mas não era ele o alvo. Hoje possivelmente, a gente entenderia que a besta são os muçulmanos. Aí matar cristão assim, os caras têm prazer em matar, né, irmão? Deve ter um cheirinho gostoso de matar crente, né, irmão? Sei lá, como mata crente aqueles caras?
E outra coisa, viu? Para com essa conversa de dó. Tem que ter dó não, irmão, dos crentes não. É para isso que a gente existe. Está melhorando. Irmão, vamos falar a verdade aqui. Deus quer matar a gente. Amém, irmão? Aleluia. Ele quer matar a gente. Não está lá? Aquele que perder a sua vida, Deus quer matar você, irmão. Está doendo aí, irmão? E aquele que ganhar a sua vida, vai perder. Então é a vontade de Deus. Salmo 115. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, seus filhos. Ele quer matar a gente. E não está escrito, estou crucificado com Cristo? Matou ou não matou ainda? Está resistindo, irmão? Estou crucificado com, e vivo não mais, mas Cristo vive em. Deus tem prazer na nossa morte, irmão. A questão é que você insiste em viver. Nós insistimos em viver. Mas voltando para cá, então esses 42 meses é o tempo em que nós seremos perseguidos e que isso vai ser intensificado. Lógico que hoje é muito pior. É óbvio que é pior. É óbvio que vai piorar. É óbvio. Esses 42 meses. Pastor, mas é 2015, pastor, não é 42 meses. É que é um número simbólico. O Apocalipse não se lê literalmente, irmão. Não dá para ler literalmente, por isso você não entende. Quer ler literalmente, não dá para ler literalmente. É um livro simbólico. Uma palavra tem outro significado. Que ele mesmo responde, fique em paz, não é coisa da minha cabeça, não. A própria Bíblia vai responder. Por exemplo, esse capítulo 3 aqui está em consonância com Daniel 7. Que aí vai ter um pouquinho de Ezequiel também, 36 para frente. A Bíblia responde à Bíblia. Então isso aqui é um poderio político, sistemático. Amém, irmão? Então por 42 meses haverá guerra. Nós estamos numa guerra. Por isso, meu irmão, entenda isso. Você e eu estamos numa guerra. Para de querer fazer as pazes com Hitler. Para de querer fazer as pazes com a besta. Para de querer agradar esse mundo. Acordemos, irmãos. Despertemos. Estamos em guerra, 42 meses. Quando é que vai dar, pastor, esses... Não sei quando vai ser, não. Pode ser 2100 também. 2024, 2077, não sei, ué. Porque é um número, Deus sabe o número, Ele sabe o tempo. Para nós, ele fala assim, ó, é 7, a metade dele, perseguição. Pastor, se a metade dele é perseguição, essa perseguição vai piorar, a segunda metade, pastor, se a primeira metade durar 2020, ai meu Deus do céu, a segunda metade, aí já expliquei para vocês, a segunda metade vai ser abreviada. Glória a Deus, irmãos. A segunda metade vai ser abreviada. Já expliquei isso, tá bom? Vamos agora para o versículo 11, para eu encurtar, para não ficar lendo tudo. Versículo 11, aí tem outra besta, né? Outra besta. Olha só, e vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres. Essa aqui tem menos chifre, né, irmão? Semelhante aos de um cordeiro, e falava como um dragão. E exerce, olha isso aqui, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens, e engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida de espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe sejam postos um sinal na mão direita e na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome.
E aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de um homem, e o seu número é 666. Amém? Vamos explicar isso aqui agora. Enquanto a primeira besta é o poderio sistemático, político, quando eu digo político não é partidário, amém? Até aqui. A segunda besta o que é? A segunda besta o que seria? A segunda besta, irmão, poder religioso. Olha, como é que o senhor sabe, pastor? Ué, é só ler o texto aqui, olha só. E vi subir da terra uma besta, outra besta. E tinha 10 chifres semelhantes aos de cordeiro. Mas falava como? Cordeiro. Um imitador do cordeiro. Coisa religiosa. Por que é a religião, gente? A religião é uma tentativa humana de religar o homem a Deus. Religião é isso. É uma tentativa de ligar o homem a Deus. Amém, irmão? Aqui fala que essa besta parece com um cordeiro, 10 chifres como cordeiro, mas quando abre a boca não esconde, é um dragão, é o dragão que está falando. Mas quem olha para a aparência, para a falsa humildade, para os sinais que ela vai fazer, por isso que eu sei que é religioso. O que mais que ela fala aqui? Ela fala que ela curou, ela fala que faz sinais, ela fala que faz descer fogo do céu, a Bíblia fala que ela faz sinais e prodígios. É o poderio religioso, irmãos. Então veja, qualquer igreja, irmão, presta atenção nisso aqui, isso aqui é muito sério. Qualquer igreja, qualquer religião, entre aspas, que vive de coisas miraculosas, qualquer igreja que viva de sinais, de prodígios, me diga uma coisa, vai ou não vai ser enganado, irmãos? Hein, irmãos? Diga para mim, irmão. Uma igreja que não olha, que não ouve a voz, uma igreja que não ouve a voz, ela vê os sinais, ela vê os prodígios, vê o poder miraculoso, vai ser enganado, irmão. Agora, aqueles cristãos, presta atenção, aqueles cristãos que aprenderam a ouvir a voz do pastor, jamais seguirão outro, jamais serão enganados, como diz João capítulo 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, conhecem a minha voz, para elas eu abro a porta, e elas me seguem, porque conhecem a minha voz. Olha só, irmãos, uma igreja acostumada com a voz do cordeiro, não será enganado pelo falso cordeiro, pelo anticristo. Então você tem que ter misericórdia dessas igrejas, desses ministérios que vivem centrado em cura, em prodígios, em sinais que são mentirosos. Nós temos que ter misericórdia e tentar abrir os olhos desses. Eu estou com três funcionários lá na minha casa, na chácara, fazendo um acabamento. Irmãos, são cristãos, mas aqueles cristãos, sabe o que é, né? Toda segunda-feira, eles vão a uma reunião. Tem uma reunião em São Paulo, né? Reunião dos empresários, lá no Templo de Salomão. Não faltam, irmãos. Desde quando eu os contratei, nós não viremos segunda-feira. Não trabalhamos segunda-feira. Por quê? Aí explicaram por quê. Irmãos, agora, não leem a Escritura, irmãos, não leem, porque a Escritura diz o seguinte: os gentios, os ímpios, é que procuram estas coisas. Os gentios é que procuram essas coisas. Então que você possa despertar, e desde o começo isso acontece. Nós estamos vendo aqui Atos na sexta-feira, e nós aprendemos que desde o começo, as religiões falsas têm tentado entrar na igreja, trazendo leis, normas, regras humanas. Paulo teve que fazer uma reunião urgente com Pedro e Tiago, porque queriam introduzir na igreja falsos ensinos. Desde o começo, a religião, irmãos, tem nos perseguido, irmãos. Quem está me entendendo? Aqui, essa besta aqui é a religião, é a religiosidade.
é a tentativa de fazer o homem chegar a Deus. Irmãos, a nova Jerusalém é aquela que desce de Deus. A Jerusalém que sobe da terra para Deus não é Jerusalém, é Babilônia. Lembra de Babel? Edificaram uma torre para chegar a Deus. A Jerusalém que tenta chegar a Deus é Babel. A Jerusalém verdadeira é a que desce do céu. É do espírito para a carne. Toda tentativa da carne para o espírito, você será enganado, irmãos. Toda tentativa carnal de agradar a Deus vai cair por terra. Ninguém pode na carne agradar a Deus. Tem que vir de cima para baixo. Então essa segunda besta representa o religiosismo, a religiosidade, a religião, a tentativa de arrumar esquemas, de arrumar campanhas, correntes para agradar a Deus. Não caia nesse engano, meu irmão. Isso desde que Cristo morreu. E isso vai piorar ainda mais, meu irmão. Quem está me entendendo? Essa é a segunda besta. O poder da religião. Por isso que ela faz sinais espirituais, irmãos. Ela faz cura mirabolantes. Ela faz fogo cair do céu. E Jesus falou sobre isso quando ele estava aqui. Muitos em meu nome dirão: em teu nome fizemos isso, em teu nome fizemos aquilo, em teu nome. Ele não disse que ele não fez, Jesus disse que eles fizeram. E Jesus vai dizer para eles: só que eu não conheço vocês. Vocês fizeram isso mesmo, mas não foi porque eu quis que vocês fizessem. Então a segunda besta representa a religião. Aí você fala: pastor, e agora essa questão do número aí 666, esses sinais, essa coisa de marcar a mão, marcar a testa, é o mundanismo. Como é que é essa marca aqui, meu irmão? Irmão, a igreja sempre ficou com essa preocupação. Eu não sei porquê, Deus sempre me protegeu disso aqui. Eu nunca acreditei. Lembra na época do chip? Que o chip é agora, na época do código de barras? O código de barra é a marca da besta. Hoje você nem imagina a sua vida sem código de barras. Quando você vai lá no mercado que não tem código de barra, você xinga ainda a vida. Mas tem código de barra, tem código de barra, que é isso? O que é o código de barras? Você tem um número, você tem um CPF, tem um RG, você é um número, meu irmão. Você é um número. E agora o povo tem medo do chip. Meu irmão, quando quiser botar o chip aqui, pode botar o chip aqui. Não tem problema, pode botar aqui. Se quiser botar dois, bota dois. E espera, quando eles começarem a botar o chip, vão cobrar. Mas se for esperar uns 3 anos, vai ser de graça. Fique em paz, irmão. A mania boba dos cristãos. Irmãos, Deus nunca olhou para a carne. É para o que nós somos na essência, meu irmão. Então, pega essa manha aí, entendeu? Se quiser botar um chip em você, assim que lançar o chip, vai ser caro, mas depois vai ser barato. Então você fica no esquema, fica nesse pai, que beleza. Entendeu? Amém, irmão? Então tem que ter medo dessas. Então o que seria essa marca, pastor? Irmãos, já está marcado. É a conduta. É o caráter. Você vive como o mundo vive? Você é marcado então, meu irmão, pelo mal. Irmãos, vai chegar um tempo, isso vai piorar. Hoje já é sério já. Hoje já é assim, irmãos. Tem departamento, tem repartições que você não entra, filho. Não vai. Tem reuniões aí, irmãos, de grandes personalidades que não adianta você pagar, você não vai entrar. Por que não vai? Porque é crente. Você não é bem-vindo. Então veja bem, isso vai piorar, irmãos. Então a nossa conduta, cadê aqui? Esses crentes, sabe criticar a prostituição, a gente não pode prostituir à vontade, tem que criticar a gente, esses crentes não deixam a gente ter 3 mulheres, tem que ter uma só, pelo amor de Deus, uma mulher só, a mulher fica velha, eles trocar por uma nova, esses crentes não deixam eu ficar com outro homem, a mulher com a mulher, que coisa é essa? Crente atrapalha, meu irmão. Então o que é essa marca? Caráter, vida, como você vive. Você está assim com o mundo? Então você está marcado pela besta já, meu irmão. Se você andar como o mundo anda, o mundo te ama. Se você viver como o mundo vive, Jesus disse, meu irmão, que o mundo nos odiaria. E por quê? Porque nós somos de outro espírito, irmãos. Amém? A marca é essa, é a nossa conduta, é a nossa caminhada espiritual, é a nossa peregrinação com Deus, é a gente se manifestar em Cristo. Essa que é a marca. Do mesmo jeito que nós já somos marcados pelo Espírito Santo. Você louva a Deus, adora a Deus, quer ler a Bíblia, mesmo sabendo que às vezes vai contra a sua carne. Você está marcado, meu irmão.
Então não fique esperando, meu irmão. Pastor, mas é na testa. Irmão, por que é na testa? Veja bem, você tem que ser mundano descaradamente. Não pode ser agente secreto. Irmão, o mundano, não dá para enganar, meu irmão. Você sabe, quando você está aí com seus amigos mundanos, que ele fala assim, ah, Jesus é bom. O Jesus na boca dele é tão chato, né, irmão? É feio ver o Jesus na boca dos outros, né, irmão? Não, eles nem falam muito assim, Jesus. Essa é a marca, não fique esperando a coisa visível. Não fique esperando. Nós seremos sempre rejeitados. Nós seremos sempre perseguidos. Cada época de um jeito, meu irmão. Antes, era fogueira no lombo dos cristãos, não é assim? Era fogueira, hoje não. A fogueira o que é? Você não consegue sair do Facebook. Ai, meu Deus, eu preciso parar com esse Facebook. E você não consegue. Ai, mais um recadinho. Só mais um recadinho pra mim. Não consegue, meu irmão. É o fogo te queimando, meu irmão. Não consegue sair de casa sem ver o segundo tempo do seu time, meu irmão. Tem que ver, peraí, tô saindo, peraí, mulher, tô saindo. Peraí, mais 15 minutinhos, tô saindo. Se não acabar o jogo, você não sai. É o fogo te queimando aí, meu irmão. Mais uma olhadinha, mais uma piscadinha, mais uma frasezinha. Ah, só mais uma vez. Não tem problema, não é pecado não. É só confessar depois. Ó o fogo te queimando. E você não consegue sair. O fogo na época de Roma era de um jeito. O fogo agora é de outro jeito. Eu acredito de verdade que os cristãos daquela época, que enfrentaram a morte, teriam muita dificuldade em enfrentar o fogo de hoje. Eu acredito nisso. Eu tenho muito carinho pelos meus cristãos, eu falo com muita misericórdia, eu também não aguentaria aquilo não. Irmãos, se eu visse um leão na minha frente, irmão, ah, meu irmão, tá lascado, meu irmão do céu. Eu acho que eu rezava, orava, jejuava e tudo mais, irmão. Eu não posso, é um cachorro bravo, fico meio com medo. Imagina um leão. Então veja bem, cada um no seu tempo. Hoje existe leões também. São leões diferentes. Hoje tem fogueira para crente ainda hoje. E talvez você esteja dentro de uma fogueira, sendo queimado devagarinho, assim, igual espetinho assim, olha. E você nem percebe, estão te rodando ali, ó, churrasquinho cristão ali, você nem percebe. Nós sabemos dos cristãos que morreram pelo Evangelho, mas e aqueles que negaram a fé? Teve muitos que negaram a fé. Entendeu, irmão? Então, essa segunda besta é o poder da religião. E aí eu e você temos que ficar espertos, temos que tomar cuidado. Eu e você precisamos estar atentos aqui, porque a marca já está aqui. A marca sempre esteve, é número de homem, por isso que a marca é número de homem. Pastor, mas 666, por que é número de homem? Porque é quase Deus, irmãos. Qual é o número de Deus? Qual é o número de Deus? 7. Qual que é o número de homem? 6,6,6,6, está quase lá, mas não vai, é quase 7, mas não é 7, é 6666. É número de homem, porque o número de Deus é 7. O número do homem é 6. Só que esse homem aqui é um homem mais forte. Então ele é 666, ele é um pouco mais que o homem. Ele tem alguns poderes que nós não temos. Amém, irmão? Esse número sempre esteve aqui em nós. Isso não é coisa nova. Então, não esteja preocupado com o número visível, o que acontecerá no futuro, ou se acontecerá no futuro. Sempre foi. Sempre esteve aqui. Por 42 meses. Isso vai acontecer. Aí ele fala, quem tem sabedoria, não é inteligência. Quem tem sabedoria, entenda. Entenda e calcule o número, porque é número de homem. Aí ele já fala, 6666. E agora, eu não vou falar isso aqui hoje, fica passando que vem. Agora vem o capítulo 14. O que nós temos no capítulo 14? Então veja, olha para mim que eu vou resumir e vou acabar agora. Estou acabando. O que nós temos aqui então? A introdução do mal no capítulo 12, o mal na terra. Entendeu? Explicando para a gente que nós estamos numa guerra e numa batalha. Capítulo 12 é o dragão.
que persegue a igreja, perseguiu a mulher, mas a mulher foi escondida, ou seja, saiu da história, não está mais na história, não é mais Israel. Isso é muito importante, tá bom? Nada de Israel, é só igreja agora. Jesus tem uma igreja, uma só. Jesus não é doido não, é uma igreja só. Amém, irmão? Ele tem uma igreja. E tem o dragão. E o dragão peleja contra a igreja. Estamos nessa guerra. E não vai acabar não. No capítulo 13, ele abre o leque. Esse dragão tem alguns sócios, tem alguns ajudantes. Esse dragão, ele vai usar o poderio político e o poderio religioso. Porque todo mundo tem que comer, todo mundo tem que estudar, todo mundo tem que trabalhar. Tem leis, tem normas, tem regras, o poderio político. Mas todo mundo é naturalmente religioso. Até o ateu é religioso. Qual que é a religião do ateu? A ciência. A religião do outro é o automobilismo. A religião do outro é o montanhismo. A do outro, e assim vai. É religião também. Então aí o dragão se associa, pega dois braços. Terá um terceiro aqui, que eu falarei depois. Tem um terceiro braço. Ele pega 2 braços. Poder político, poder religioso. Para guerrear contra a gente. Entendeu? Esse é o capítulo 13. No capítulo 14, vai detalhar mais. Serão 7 vozes. Diga 7 vozes. Nós teremos 7 vozes no capítulo 14, que eu comentarei a semana que vem para vocês. 7 vozes. Essas vozes vai acabar com o arrebatamento da igreja. Aí a gente acaba o 4º ciclo. Então, são 7 vozes que nós veremos aqui. 7 vozes. E cada voz vai tratar de um aspecto humano, de uma área da vida aqui na terra. Seja na área espiritual, seja na alimentação, seja nas guerras. Cada voz vai tratar aqui. Vai voltar a mexer com as marcas da besta, vai voltar a mexer com as doenças, com as pestes, vai voltar a tratar com os escolhidos, os eleitos. O capítulo 14, 7 vozes. 7 vozes. Que está acontecendo. Lembre-se que 7 não é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lembre-se disso. Vozes. As vozes estão ecoando no universo. Tudo que está ali já está acontecendo. Já aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. Amém, irmãos? É a história da salvação. Nessa história da salvação, quem é o vencedor? Quem é o vencedor? Quem é o vencedor? Eu vou chorar aqui, irmão, pelo amor de Deus. Eu vou me sentir inútil. Fala de novo para mim. Jesus, meu irmão. Ele sabe o fim antes do começo. Quem é o vencedor? Jesus, é a sua igreja. O Apocalipse é escrito para você ter esperança, não medo. A vitória já é nossa. Não é para ter medo. O soberano dos reis da terra. A vitória é nossa. O que resta para nós? Segui-lo. Seguir o Cordeiro. Ouvir a voz dele. Não ver a aparência dele. Seguir a voz dele. Ouvir a voz dele. Falar, Senhor, nem que eu tenha que morrer. Nem que eu tenha que morrer. Explodir, Senhor. Eu quero estar contigo. Amém, irmãos? Amém, igreja? É uma história de esperança, de vitória. É uma história dos vencedores. E os vencedores são aqueles que seguem o grande vencedor, Jesus Cristo. Amém? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Aleluias. Curva a sua cabeça, feche seus olhos e diga para Deus, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida, meu Deus. Eu quero estar nesse exército, Senhor, desde o começo. Eu quero estar nesse exército desde o princípio, Senhor. Eu quero fazer a minha parte, meu Deus, a parte que convém a mim, eu quero fazer, Senhor. Se o Senhor vai voltar na minha época, se o Senhor voltará na época dos meus filhos, se o Senhor vai voltar na época dos meus netos, Senhor, eu quero fazer parte dessa história. Eu quero também entrar na fornalha, eu quero estar de frente dos leões, eu quero, Pai, fazer parte dessa história de vencedores. Curva a sua fronte, levanta a sua voz, abra o seu coração. Levanta a sua voz, meu irmão. Diga para o Cordeiro, eis-me aqui, Cordeiro de Deus. Eis-me aqui, Cordeiro de Deus.